Essa é a nossa primeira aula e nós vamos falar sobre o processo de habilitação. E o que é o processo de habilitação? São as etapas às quais o candidato deverá se submeter para obter a sua habilitação. E a primeira coisa que nós vamos ver é sobre os pré-requisitos para o candidato à habilitação. Pré-requisitos. Para a gente entender o que significa esse termo, nós vamos primeiramente destacar a palavra requisitos. Requisitos aqui pode ser entendido como exigências. Entendam, quais são as exigências para o candidato à habilitação. E esse pré? Esse pré dá o sentido de antecipação, que nos leva a entender que mesmo antes do candidato se inscrever, ele precisa comprovar que preenche ou que atende tais exigências. Vamos ver o que diz a lei nesse sentido? No artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro, diz o seguinte: item 1. Ser penalmente imputável. Item 2. Saber ler e escrever. Item 3. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Este é o Código de Trânsito Brasileiro, mostrando para a gente aqui 3 pré-requisitos. Item 1, 2 e 3. Mas nós temos também, numa resolução nacional do CONTRAN, a resolução 168, que trata de todo o processo de habilitação de vocês, candidatos, mostrando para a gente 4 requisitos. Item 1, 2, 3 e 4, que são ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir cadastro de pessoa física ou CPF. Então aqui nós podemos observar esse item a mais, regulamentado pela Resolução 168 do Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, é válido para todo o Brasil. E é justamente com base nesses dados que nós vamos nos amparar. Portanto, se na sua prova perguntar quais são os pré-requisitos para o candidato à habilitação, você vai responder: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identificação e possuir CPF. Agora vamos entender melhor o que cada item desses quer dizer. Ser penalmente imputável. O ser penalmente imputável se refere àquela pessoa que responda pelos seus atos, alguém que responde por si judicialmente, penalmente. É muito comum a gente ver candidatos substituindo este item ser penalmente imputável por ser maior de 18 anos. Isso é um erro, um equívoco e pode fazer você errar uma questão na hora da prova. Por que nós não podemos substituir o termo ser penalmente imputável por ser maior de 18 anos? Porque nem todo maior de 18 anos é penalmente imputável. Imaginem o alienado mental, a pessoa que sofre de uma deficiência mental. Ela responde pelos seus atos? Claro que não. Portanto, mesmo sendo ela maior de 18 anos, ela ainda não preenche o requisito ser penalmente imputável. Portanto, não confundam. Se na sua prova pedir quais são os pré-requisitos e numa das alternativas ser maior de 18 anos, pode fugir dessa alternativa, porque certamente ela será considerada como errada. No segundo requisito, saber ler e escrever, nós vamos entender como ser alfabetizado. Observem, se a pessoa souber ler e escrever, ela não precisa comprovar nenhum grau de escolaridade. Não existe a possibilidade de ser cobrado do candidato à habilitação qualquer comprovação de grau de escolaridade. Nem primário, nem ensino médio, nem fundamental, nenhuma escolaridade será exigida do candidato. É muito comum a gente ouvir boatos de pessoas dizendo que a partir de não sei quando será exigido o segundo grau ou ensino médio para tirar a habilitação. Isso não existe e, na minha opinião, não vai existir. Portanto, desconsidere tal boato. Entendam, hoje o requisito ou pré-requisito para se habilitar se limita a ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever, independentemente da forma com a qual você lançou mão para aprender isso, seja com seus avós, com seus tios ou autodidata.
não precisa comprovar escolaridade. O terceiro item diz possuir documento de identificação. Quando aqui menciona documento de identificação, nós devemos considerar carteira de trabalho, passaporte ou qualquer outro documento de identificação válido. Claro que precisa ser um documento com foto. O título de eleitor, por exemplo, não serviria. A carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, certificado de reservista militar para os homens, todos são documentos válidos na hora de comprovar sua identificação para o cadastro como candidato à habilitação. E, por fim, o possuir CPF. Vale lembrar que atualmente não é mais obrigatório o porte do cartão. Vejam, não precisa do cartão constando o número de CPF. Basta que você apresente o número. Somente o número é suficiente para preencher esse pré-requisito. E agora nós vamos ver sobre o prazo de validade do processo de habilitação. A Resolução 168 do CONTRAN estabelece que o processo de habilitação tem a validade ou a duração de 1 ano a contar da data de cadastro do candidato no sistema BINCO e RENASCE. BINCO é um sistema informatizado onde ficam armazenados todos os dados dos candidatos à habilitação e condutores, Base e Índice Nacional de Condutores. Repetindo, Base e Índice Nacional de Condutores. E RENASCE, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Com base nessas informações, vai ficar lá registrado o seu processo, que tem a duração de 1 ano. Vejamos o que diz a legislação. Artigo 2º da Resolução 168 do CONTRAN. O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal pelo prazo de 12 meses, contados da data do requerimento do candidato. O requerimento é considerado a partir do instante que ele foi lançado no sistema BINCO, onde ficam armazenados os dados do candidato. A Resolução 68 ainda diz que os exames médicos e psicológicos têm a validade de 5 anos. Vejamos. O exame de aptidão física e mental será preliminar, ou seja, o primeiro a ser feito, e renovável a cada 5 anos, ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. Nessa tela nós temos os exames necessários para a obtenção da habilitação. Vamos por etapa. A primeira etapa consiste na avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Essa é a parte feita lá na clínica, que provavelmente vocês que estão aqui assistindo a essa videoaula já passou por essa etapa. Para essa etapa, não existe carga horária, curso ou treinamento para que o candidato passe por essa etapa. Basta que ele faça o seu cadastro junto ao sistema BINCO e, de porte dos documentos necessários, procure a clínica credenciada para, então, passar pelos exames de avaliação psicológica e aptidão física e mental. Sendo aprovado nessa etapa, ele procurará o Centro de Formação de Condutores, CFC, onde ele vai dar início à segunda etapa, passando primeiramente pelo curso teórico, com a carga horária de 45 horas aula, e logo em seguida, após cumprida a carga horária, o exame teórico técnico, onde ele deverá ter um aproveitamento mínimo de 70% para que seja considerado aprovado. Na maioria dos estados do Brasil, essa etapa do exame teórico consiste numa prova escrita, feita manualmente ou pelo computador, que contém 30 questões de 4 alternativas, onde o candidato acertando 21, ele já atinge os 70% e é aprovado. Tem alguns estados que optaram pela prova de 40 questões, onde o mínimo exigido para aprovação seria 28 pontos. Entendam, se na sua prova perguntar qual é o mínimo necessário para ser aprovado, não vai perguntar 21 ou 28 pontos, vai perguntar a porcentagem. Qual o mínimo exigido para que você seja aprovado no exame teórico técnico? 70% das questões apresentadas na prova.
E a terceira e última etapa consiste no curso prático de direção veicular, com carga horária mínima de 20 horas aulas, e logo em seguida o exame prático de direção. Vamos verificar isso na lei? Está lá, novamente na resolução 168 do CONTRAN, em seu artigo 3º diz: para a obtenção da ACC e da CNH, ACC daqui a pouquinho vocês vão saber o que é, o candidato deverá submeter-se à realização de avaliação psicológica e aptidão física e mental. Então, esses dois aqui na primeira etapa, avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental. Depois, exame escrito sobre a integralidade do conteúdo programático desenvolvido em curso de formação para condutor, ou seja, passou pelo curso, vai passar depois pela avaliação. E por fim, o exame de direção veicular realizado na via pública em veículo da categoria para a qual esteja se habilitando. Lembrando que o candidato à categoria B, além de passar por essas etapas, logo após ter sido aprovado no exame teórico e antes de começar as aulas práticas, deverá passar por 5 aulas de 30 minutos no simulador de direção, simulador que nós vamos conhecer melhor daqui a pouquinho. E aqui nós temos o detalhamento do curso teórico, mostrando dentro das 45 horas qual é a carga horária necessária para cada conteúdo, começando pelo curso de legislação, onde nós devemos preencher 18 horas aula. Logo após direção defensiva, 16 horas aula. Temos também primeiros socorros, com 4 horas aula, meio ambiente e cidadania, com 4 horas aula, e mecânica básica de veículos, com 3 horas aulas, totalizando então 45 horas aula. Isso é o desmembramento do curso teórico técnico. Claro que toda essa carga horária deverá ser comprovada por meio de identificação biométrica num curso presencial, onde a sua frequência será registrada por meio de identificação biométrica, conforme vocês podem verificar aqui. E o curso prático de direção veicular? Qual o conteúdo e carga horária exigidos para ele? Bom, se é a primeira habilitação, você deverá preencher pelo menos 20 horas aula. Se você já é habilitado e pretende fazer uma adição ou mudança de categoria, você vai precisar passar por 15 horas aula de prática de direção veicular. Pelo menos 20% dessas aulas devem ser realizadas em período noturno. Prestem bem atenção nisso. Isso é regulamentado por resolução. 20% ou pelo menos 20% das aulas devem ser realizadas em período noturno e cabe ao DETRAN de cada estado ou ao órgão executivo de cada estado estabelecer que período é esse período noturno. Se a partir das 18, 17 ou 19 horas, então cabe ao DETRAN de cada estado fazer a sua interpretação e estabelecer aí. Certamente não vai ser perguntado em prova o horário, porque isso caracterizaria uma interpretação estadual da legislação. Como vocês estão fazendo um curso e passarão por uma prova de âmbito nacional, certamente o que vai ser cobrado para sua prova é o que está em legislação nacional. Portanto, se perguntar 20% das aulas em período noturno e não a partir das 18 ou 19 ou 20 horas. Tudo bem? Aqui apresentado para vocês o simulador que eu falei anteriormente. Simulador 5 aulas de 30 minutos para quem está passando pela categoria B. Este é o simulador. Certamente vocês vão conhecê-lo melhor no centro de formação e com certeza também estarão passando por treinamento no simulador. Muito interessante essa etapa, pois antes de você pegar o veículo de verdade e colocá-lo na via pública dirigindo, você vai ter então passado por um treinamento preliminar com o simulador, que é muito bom, tá? E lembrando que os exames para as habilitações A e ACC serão realizados em local apropriado, ou seja, motopista. Agora vamos falar sobre a LADV. O que é a LADV? Licença para aprendizagem de direção veicular. Prestem muita atenção nesse termo, LADV.
é muito comum questões em prova abordando sobre a licença de aprendizagem. Consiste num documento obrigatório para o treinamento das aulas de direção. Ele é expedido pelo DETRAN ao candidato aprovado nos exames psicológico e de legislação. Só vai pegar a LADV aquele candidato que já passou pelo psicológico e pelo teórico. Ou seja, ele vai pegar essa licença para quê? Para treinar a direção veicular. Treinar as aulas de direção veicular. Quais são as informações necessárias nessa licença de aprendizagem? Identificação do órgão que expediu. Quem expede a licença de aprendizagem é o órgão executivo do Estado, o DETRAN. Também o nome, identidade, CPF e o número de registro desse candidato no sistema. Terá também a categoria pretendida, se A, B, AB, centro de formação de condutores ao qual ele está vinculado ou matriculado. Para vocês que estão começando agora, vamos começar a entender a autoescola como centro de formação de condutores. Esse é o termo correto para a autoescola, Centro de Formação de Condutores, ou abreviadamente CFC. E nela também constará o prazo de validade. Qual é o prazo de validade da licença de aprendizagem? É o prazo do seu processo de habilitação. O dia que o seu processo de habilitação vence, a sua licença de aprendizagem também vence. Agora vejam aqui, talvez a informação mais importante de tudo isso que nós falamos sobre licença de aprendizagem. O candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado terá sua LADV suspensa por 6 meses. É muito comum esse tipo de questão em prova. Muito comum. Repito, vou até destacar aqui para vocês. Candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado terá sua licença de aprendizagem suspensa por 6 meses. Prestem muita atenção no termo suspensa. Por quê? Os 6 meses, normalmente os candidatos não esquecem não. Eles sabem que é uma punição que será aplicada por 6 meses. Eles guardam com facilidade. Mas o suspensa aqui é que pega na hora da prova. Na hora da prova, eles simplesmente mudam o suspensa por apreendida ou recolhida e vai fazer você errar. O candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado terá sua licença apreendida por 6 meses? Terá sua licença cassada por 6 meses? Terá sua licença recolhida por 6 meses? Nenhum dos termos que eu mencionei. O correto é suspensa por 6 meses. Eu tenho certeza que vocês anotaram isso aí e não vão cair nessa pegadinha na hora da prova. E em qual habilitação ou categoria eu posso começar? Vejamos, você pode começar pela permissão para dirigir a carteira provisória de categoria A. Permissão de categoria A. Para que serve cada categoria nós vamos ver daqui a pouco. Tem também a permissão para dirigir de categoria B. Tem também a permissão de categoria A e B. Quer dizer que eu posso começar pelas duas simultaneamente? Sim, pode. Categoria A e B junto, simultaneamente, ao mesmo tempo, no mesmo processo. Você pode também requerer a autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC, autorização para conduzir ciclomotor. E a habilitação provisória, sendo ela ACC e B simultaneamente. Então, viram aqui, pode exigir só A, só B, A e B, só ACC ou ACC e B. Vamos ver o que a legislação diz? O candidato poderá requerer simultaneamente quer dizer junto, ao mesmo tempo, no mesmo processo, a ACC e a habilitação na categoria B. Está aqui embaixo, ACC e habilitação na categoria B. Bem como requerer habilitação em A e B, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, desde que considerado apto para ambas as categorias, A e B, ou ACC e B.
falando também sobre o reexame, ou seja, o fato de você ter que repetir um exame. Qual é o prazo e os procedimentos para esse reexame, ou repetir um exame no qual tenha sido reprovado? Vamos entender. Se o candidato foi aprovado nas 3 etapas do processo de habilitação, quais são as 3 etapas? Clínica, uma avaliação psicológica e médica, o teórico técnico, a prova de legislação, e a prática de direção veicular. Se foi aprovado nas 3 etapas, a ele será conferida a PPD, permissão para dirigir, ou a CC, autorização para conduzir ciclomotor, ambas provisórias, com validade de 1 ano. Aqui, validade de 1 ano. Se ele passou nas 3 etapas, está aprovado, não tem nada que repetir. Agora, se ele for reprovado, vejam, o candidato poderá repetir o exame no qual tenha sido reprovado após 15 dias. Prestem muita atenção nessa informação. Após 15 dias, sem a obrigatoriedade de treinamento complementar. Então, preciso que vocês prestem atenção em 2 detalhes aqui. Após 15 dias. No 15º dia, você ainda não pode fazer. Após quer dizer depois de 15 dias. Foi reprovado, aguarda 15 dias completos para depois, então, você requerer o seu reexame. Compreendido? Sem a obrigatoriedade de treinamento complementar. Obrigatoriedade. Quer dizer que você não é obrigado a passar por treinamento complementar. Mas isso não quer dizer que você não precise de treinamento complementar. Claro que se você foi reprovado, certamente você precisa melhorar, aprimorar. E o treinamento complementar é sugerido. Mas entendo, vocês não são obrigados. Vocês só são obrigados a cumprir carga horária para prestar o primeiro exame. Lembram-se, para fazer o exame de legislação, tem que cumprir 45 horas aulas. Para fazer o exame de direção, tem que cumprir as 20 horas aulas. E essa carga horária ela só é obrigatória para o primeiro exame. Em caso de repetência, reexame, você não é mais obrigado a passar por esse treinamento. Achei bonitinho aqui o rostinho aqui envergonhado com o reprovado. Muito bonitinho. Em compensação, o outro aqui mostrando o aprovado, todo cheio de si, todo animado, né? Agora nós vamos ver sobre a troca da habilitação provisória para habilitação definitiva. Vocês viram no slide anterior que a primeira habilitação que vocês recebem é uma habilitação provisória, com validade de 1 ano. Eu quero trocar essa provisória na definitiva. Como é que funciona? Qual o procedimento? O portador da PPD, que é a permissão para dirigir, ou a CC, autorização para conduzir ciclomotor, poderá, após 1 ano, ou seja, depois de completado o 1 ano, solicitar a CNH ou a CC definitiva. Caso não tenha cometido, essa é a observação, caso não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima. Se durante o período permissional, que é 1 ano com a carteira provisória, você cometer qualquer uma que seja infração grave ou qualquer uma infração gravíssima, você não conseguirá fazer a troca da sua carteira provisória para a definitiva. Aí o que acontece então? Nós vamos ver daqui a pouco. Também não pode ter cometido reincidência em infrações médias. Reincidência quer dizer repetir infrações médias. E não tem que ser a mesma infração, não. Por exemplo, você foi abordado, flagrado, falando ao celular enquanto dirige. Isso é uma infração média. Quer dizer, então, que você tem que ser pego novamente falando ao celular para que caracterize a reincidência em infrações médias? Não, não precisa ser a mesma infração. Qualquer outra infração média vai juntar aí com essa primeira que foi falando ao celular e vai caracterizar a reincidência em infrações médias e você não vai conseguir trocar sua carteira provisória na definitiva. Aqui nós não falamos sobre infrações leves. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito não fazem menção a infrações leves. Lá não fala que se você cometer 1, 2 ou 3 ou 4 infrações leves, você não vai conseguir trocar a provisória na definitiva. Não fala. As únicas restrições são essas duas. Caso não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima
e também não seja reincidente em infrações médias. Inclusive, podem ir preparando. Decorem isso aqui, porque isso aqui é cobrado o tempo todo em prova. O tempo todo, e vocês vão ver no decorrer do curso, que isso vai aparecer várias vezes para a gente aí. Nem infração grave ou gravíssima, também não ser reincidente em infrações médias. Se você cometer uma infração média, não tem problema nenhum, não pode ser reincidente. Já a infração grave ou gravíssima não pode nenhuma. E as leves não te prejudicarão no que diz respeito à troca da provisória para a definitiva. Se porventura, no decorrer desse um ano com a carteira provisória, você se enquadrar aqui dentro, cometer uma dessas infrações, você não vai conseguir fazer a troca da provisória na definitiva e aqui diz, a não obtenção da CNH é a carteira definitiva, olha, não conseguiu obter a CNH, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Entendam isso. Se você não conseguiu trocar a provisória na definitiva, na CNH, você não é mais habilitado. Você precisará passar por todo o processo novamente, conforme está passando agora pela primeira vez, sem nenhuma regalia. Inclusive, pagar de novo, passar por toda a carga horária e passar por todos os exames, para que novamente você receba uma carteira provisória, fique com ela um ano, para aí então tentar trocá-la na definitiva. Fechamos aqui a nossa primeira aula, voltamos já com a continuidade do nosso curso. Um abraço, até daqui a pouco.